contrabaixo acústico mais caro do mundo, segundo o livro dos recordes, custou aproximadamente R$ 1.229.000. Mas se você está procurando um contrabaixo para comprar, fica tranquilo que você não vai precisar gastar tanto dinheiro assim. Oi pessoal, o meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Nesse vídeo eu vou te mostrar as características que influenciam o preço final de um contrabaixo, o que deixa ele mais caro, o que deixa ele mais barato. Também vou te mostrar o valor médio de um contrabaixo acústico no Brasil e vou te dar umas dicas no final do vídeo de como é que você pode fazer para gastar pouco ou não gastar nada para começar a aprender esse instrumento. Antes de começar o vídeo para valer, eu queria lembrar de duas coisas. A primeira é que esse vídeo foi gravado em setembro de 2023. E como a gente sabe, os valores podem mudar conforme o tempo passar. Então, se você está assistindo esse vídeo em 2025, 2026, talvez valha a pena você fazer uma pesquisa também na internet para saber os valores médios, saber se ainda está atual esse vídeo. A outra coisa é que eu sei que o Brasil, das condições financeiras do Brasil, e eu sei que falar, por exemplo, que 4 ou 5 mil reais para um instrumento é um valor barato, ou alguma coisa cara, essas palavras barato e cara, elas são relativas quando a gente está comparando com o valor médio de uma coisa, né? Por exemplo, a gente não consegue comprar um carro com 500 reais, né? Você já sabe mais ou menos o quanto você vai gastar. E o contrabaixo, ele é um instrumento grande, assim, a gente comparando com um violão, por exemplo, você vai gastar muito mais madeira, muito mais mão de obra para fazer um contrabaixo, e isso torna, assim, o contrabaixo um instrumento mais caro. E quais são as características que alteram o valor de um contrabaixo, né? A primeira é a madeira. A gente tem os instrumentos mais caros, que são feitos de madeira maciça, que é você corta a madeira, corta a árvore e vai trabalhar essa madeira para construir o instrumento. O tampo normalmente é feito em abeto e as laterais e o fundo normalmente são feitos em bordo. Mas também você pode usar madeira como pinheiro, cedro ou álamo para construir o tampo. E você pode usar madeira de freixo para construir o fundo e as laterais. Esses instrumentos são mais caros e aí a gente tem a alternativa mais barata para esses instrumentos, que são os instrumentos feitos de laminado ou compensado, que é como se fosse um sanduíche de madeiras coladas, de lâminas de madeiras coladas, e aí você usa essa madeira para construir o teu contrabaixo. Eles são mais baratos, porque você não precisa de uma grande madeira, você pode colar várias madeiras ali, lâminas finas, e apesar de eles vibrarem menos, porque eles são várias madeiras coladas, esse tipo de instrumento ele tem uma coisa boa que é ele sofre menos com variações de temperatura e umidade. Depois a gente tem a camada mediana, assim, vamos dizer, a gente tem os instrumentos feitos de madeira maciça, que são os mais caros, de laminado, que são os mais baratos, e a gente tem os instrumentos mistos, ou também gente que chama de híbrido ou semi-massivo, que são os instrumentos que são feitos com um tampo de madeira maciça e o fundo e as laterais são feitos de laminado. E aí eles vão ter características um pouco dos instrumentos massivos e um pouco dos instrumentos de laminado. Só uma a cada 6 pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube estão inscritas no canal. Se você está gostando desse vídeo, eu te convido a se inscrever e a curtir o vídeo, porque aí você vai me ajudar muito. Não custa nada e o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar para mais gente. Outro ponto que influencia o valor final de um contrabaixo é se ele foi feito em fábrica, se ele foi feito em série, ou se ele foi feito à mão por um especialista, por um luthier, um construtor de instrumentos. Em geral, os instrumentos feitos em série, os instrumentos feitos em fábrica, eles são mais baratos, mas eles também têm uma probabilidade maior de aparecer algum defeito. Os instrumentos feitos numa oficina, feitos por um luthier, em geral, eles são mais caros e eles usam madeiras ou usam equipamentos ou eles usam materiais de melhor qualidade. Outro fator que pode sim influenciar o valor de um instrumento é a origem dele, o lugar de onde ele veio ou quem construiu esse instrumento. A gente tem nomes, por exemplo, o Gasparo da Salo, que é um instrumento, um construtor de instrumentos italiano, muito antigo, ele é como se fosse o Stradivarius dos contrabaixos. Esse instrumento, assim como aquele que eu falei no início do vídeo, eles são muito caros, não só pela alta qualidade que eles têm, mas também pelo valor histórico que eles têm. E isso vai fazer o instrumento ser mais caro. Quem tocou esse instrumento antigamente, a história dele, quem foi dono desse instrumento, também vai fazer o valor do instrumento ser mais alto ou mais baixo, né? Outro exemplo é uma região da Alemanha que chama Mittenwald, que na virada para o século XX
teve um boom de construção de instrumentos lá, desde violinos, de instrumentos de corda, de madeira, né? E a Alemanha era um país em desenvolvimento, então esses instrumentos eram baratos. Então o mundo inteiro comprava dessa região da Alemanha. Hoje em dia tem uma família ali no sul da Alemanha que chama Pullman, que desde 1888 constroem só contrabaixos. Eles são especialistas em construir contrabaixo. Se eu não me engano, eles estão na terceira ou quarta já geração de pessoas que se dedicam exclusivamente a construir contrabaixos. Outra região que se desenvolveu depois de Mittenwald, no início do século XX, a gente tem a Tchecoslováquia no final do século XX, e esses instrumentos da Tchecoslováquia são muito bons, se você conseguir pegar algum instrumento desse, mas eles têm um valor médio, assim, seriam entre 10 e 16 mil reais um instrumento desse, talvez mais até, dependendo da qualidade do instrumento, mas eram instrumentos que na época eram baratos. Hoje em dia, a região que a gente pode dizer que os instrumentos são baratos é a China. Tem muitos instrumentos que vêm da China e esses instrumentos são bem baratos. Na verdade, são os mais baratos que a gente consegue comprar hoje em dia. E aí a gente chega na segunda parte desse vídeo, que é qual é o valor médio de um contrabaixo. A gente pode dizer que você vai encontrar um contrabaixo entre 5 e 11 mil reais para início, até o infinito, como a gente viu, né? Mas isso vai depender das condições, daquelas condições que a gente viu antes. A gente pode já dizer que um contrabaixo de 5 mil reais, com muita certeza, assim, provavelmente ele vai ser um contrabaixo chinês e ele vai ser um contrabaixo feito de laminado. E aí a gente chega na parte, eu acho, mais interessante desse vídeo, que é como começar a tocar contrabaixo gastando pouco ou quase nada. A primeira coisa que você pode tentar conseguir é conseguir um instrumento emprestado. Talvez você conheça alguém que já toca contrabaixo e que desistiu de tocar e tem um contrabaixo guardado em algum lugar. Se você conseguir um instrumento emprestado, você vai gastar muito pouco, porque você vai precisar levar ele para um luthier para ver se está tudo certo, né, para fazer os ajustes. Talvez você precise comprar cordas novas e fazer alguns ajustes no cavalete, por exemplo, ajustes pequenos. Esse é o lado bom, que você vai gastar pouco ou quase nada, mas o lado ruim é que talvez você não tenha muitas opções. Se você tiver uma pessoa que tem um contrabaixo que possa te emprestar, você já deu muita sorte. Mas talvez o contrabaixo não seja o ideal para você em relação a tamanho, né? Então talvez você não fique assim na melhor situação possível. Você já vai conseguir aprender, mas ainda assim talvez não seja um instrumento ideal para você. A segunda forma de conseguir dar uma economizada nesse início é se você conseguir um instrumento usado. Acho que se você comprar um instrumento usado, você consegue talvez a partir de 3 mil reais. Aí a gente já baixou de 5 mil para 3 mil. É uma economia bem boa. E o lado bom de você comprar um instrumento usado é que ele já foi testado. Vamos dizer que alguém comprou um instrumento chinês e usou durante 2, 3 anos, 5 anos. Provavelmente, assim, ele já deveria dar um problema. A pessoa já testou ele e se ele não deu problema até agora, ele dificilmente vai dar algum problema. Esse é o lado bom. E o lado ruim é os contras, né? Seria, se você for com um luthier e der uma olhada nesse instrumento, se você não comprar ele assim direto, eu diria que tem pouquíssimos contras. Porque o luthier vai te dar todas as dicas, vai te dizer qual é o valor real daquele instrumento, ele vai dizer o quanto que você tem que investir depois, e aí você já vai saber o quanto você vai gastar para comprar e o quanto você vai gastar para ajustar ele. Com o luthier, eu diria que não tem contra nenhum. Você pode chegar lá e ele vai te dar real. O luthier pode ir com você ou você pode levar o instrumento para o luthier. Agora, os contras, se você não tiver a ajuda de um luthier, aí eu diria que são todos. Não compre um instrumento sem você saber o que você está fazendo. Se você não sabe nada de contrabaixo, ou mesmo se você sabe um pouco de contrabaixo, não compre um instrumento assim, chegue e dá 3 mil reais para alguém sem saber o que você está comprando. Você corre um grande risco. E aí a gente chega na parte que eu acho mais interessante de todas, a opção assim mais interessante para você, além de conseguir um instrumento emprestado ou comprar um instrumento usado, é fazer parte de um projeto de orquestra, um projeto social, que normalmente esses projetos eles podem te emprestar um instrumento, ou você tem um instrumento à disposição, você tem que ir no lugar para estudar, ou você pode levar para casa, dependendo do projeto. Os lados bons disso é que, primeiro, você não vai gastar nada, esse instrumento já vai estar, você talvez tenha a possibilidade de escolher algum instrumento, eles têm a possibilidade também de você fazer aulas lá, você talvez pague pouco ou não pague nada para fazer aula,
você tem também a possibilidade de participar de um grupo, de uma banda, ou de uma orquestra. Então, além de você fazer as aulas, ter o instrumento, você ainda tem a possibilidade de praticar o que você está aprendendo na vida real em uma orquestra. E se você é adulto, está pensando, talvez sejam projetos para crianças, a coisa com contrabaixo é um pouco diferente. Contrabaixo normalmente tem falta de alunos. Então, se você tem um projeto perto de onde você mora e está oferecendo contrabaixo para aprender, vai lá, conversa com o professor. Você talvez vá perceber que tem vaga para você e tudo bem você aprender num projeto, tocar numa orquestra com crianças ou com adolescentes. Você lá tocando contrabaixo, você já vai aprender muita coisa. Além disso, os projetos precisam de alunos. Então, você sabe, muitos desses projetos são bancados por prefeituras ou pelo Estado, e os políticos, as pessoas que investem o nosso dinheiro nesses projetos, eles querem ver o dinheiro sendo bem investido. Ou seja, se eles vão lá num ano e pagam para que um professor de contrabaixo dê aula num projeto desses, não aparece ninguém, talvez eles vão pensar em mandar esse professor embora. Então, se você tá afim de aprender contrabaixo, vai lá, cara, faz esse projeto dar certo. Investe o teu tempo e também ajuda essa comunidade de músicos, a comunidade de música de orquestra ou de música de banda, de crescer. E aí eu vou contar para vocês então como é que eu fiz para aprender contrabaixo do zero. Eu comecei a tocar contrabaixo em 2009, eu participei de um projeto da cidade de Florianópolis, que chama Orquestra Escola, do maestro Carlos Alberto Vieira. Esse projeto não pagava nada. No início, os 2 ou 3 primeiros meses, eu ia lá e fazia aula de graça, podia tocar com os instrumentos que tinha lá e participava dos ensaios de orquestra. Depois de 3 meses, mais ou menos, eu comprei um contrabaixo usado, um chinês, não de madeira maciça, de compensado, e eu paguei mais ou menos uns R$ 1.800 na época, em 2009. Esse instrumento era um 4 quartos, ou seja, era um instrumento bem grande, e eu levei para um luthier para ajustar o cavalete e troquei as cordas. Então esse foi o meu gasto inicial, foi as cordas, o ajuste com o cavalete e o contrabaixo. E aí eu fiquei 1 ano com esse instrumento. A coisa boa de ter um instrumento em casa, apesar dele não ser o instrumento ideal para mim, porque eu sou baixinho, eu tenho 1,61 m, então 4 quartos tinha que esticar muito a mão para tocar, era que eu podia deixar ele em casa, tocar a hora que eu queria, né? E também podia tocar em outros lugares, não só lá com a orquestra. Depois de 1 ano, mais ou menos, com esse instrumento, eu entrei para a orquestra oficial, para a orquestra que recebia um salário. Então, não um salário, mas recebia cachês. E eu fiquei juntando dinheiro durante muito tempo, acho que eu fiquei 1 ano juntando dinheiro, e aí eu comprei um outro contrabaixo, que era usado também, e que era chinês também, e eu fiquei muito tempo com esse instrumento. Era um instrumento chinês, 3 quartos, e eu gastei mais ou menos uns R$ 10.000. Eu fiquei com ele de 2010, eu acho, ou 2011, até uns 8 anos, até 2018. E em 2018 eu vendi esse instrumento e vim morar na Alemanha. Aí na Alemanha eu comprei um instrumento que foi feito na Romênia e ele é todo de madeira maciça, ele é um 3 quartos e aí sim é um instrumento que eu tenho até hoje e que é um instrumento que eu acho que eu vou ficar durante muitos e muitos anos com ele. Eu fiquei procurando até achar o instrumento que seria perfeito para mim e eu estou muito contente com esse instrumento. Então eu demorei mais ou menos de 2009 até 2018, eu demorei 9 anos ali até comprar um instrumento realmente que eu gastei bastante dinheiro e falei, esse instrumento é o que eu quero. Então talvez isso seja um exemplo para você de como é que você pode fazer para não gastar muito. No início pegar um instrumento emprestado ou de um projeto e depois ir comprando um usado, depois outro usado, até você chegar no instrumento que você quer. Antes de acabar o vídeo, eu queria reforçar mais um pontinho aqui, que é a importância do luthier. Eu não sei se você percebeu, mas durante o vídeo eu sempre falo que você tem que levar o teu instrumento, antes de comprar você já tem que levar para alguém que entende do assunto. E nesse caso, não tem ninguém que entenda mais do assunto do que alguém que constrói contrabaixos, ou que pelo menos regula eles. Então, leva o teu instrumento, talvez você tenha que pagar para a pessoa ir com você para ver um instrumento usado que você está afim de comprar, ou mesmo que você compre um instrumento novo, leva o instrumento para o luthier, porque ele vai poder regular e deixar o instrumento perfeito para você tocar. É imprescindível que você tenha nesse início a opinião de um luthier para você não entrar em roubada, não gastar o teu dinheiro com um instrumento que não vai valer a pena. O luthier ele é o teu melhor amigo nessa hora.
Além disso, o luthier também pode ter já na oficina dele um contrabaixo ou alguns contrabaixos que alguém deixou lá para vender, ou que ele mesmo construiu, ou que ele tenha pego como forma de pagamento em algum outro instrumento. Então, talvez ir procurar num luthier, você vai encontrar um instrumento já lá no luthier. Ele já vai te mandar o instrumento regulado, ele já vai te ajudar a falar se você toca jazz ou se você toca orquestra, qual é a melhor corda que você pode comprar. Então, ele vai te orientar nesse caminho. E também talvez ele tenha um instrumento já lá te esperando. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu te desejo muita sorte, muita paciência para comprar esse instrumento que você está procurando ou para encontrar o teu primeiro instrumento, tá? Se você tem dúvidas ainda se você deve ou não tocar contrabaixo, eu fiz um vídeo, esse vídeo talvez te ajude a chegar numa decisão se está na hora ou não de você aprender a tocar contrabaixo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e a compartilhar ele com alguém que você acha que mereça receber esse conteúdo e também a se inscrever no canal, porque aí você vai me ajudar muito mesmo, o YouTube vai saber que o vídeo é bom, vai mandar para mais gente. Se você ficou com alguma dúvida, não se esquece, você pode sempre compartilhar, escrever nos comentários as tuas ideias, as coisas que você acha aqui do meu vídeo, como é que eu posso melhorar, talvez ideias para próximos vídeos. É isso aí e valeu!